Relatos da escuridão. Vozes da madrugada. Muitos carregam experiências que vão além da compreensão lógica, menos vivências marcadas pelo medo, pelo sobrenatural e pela persistente sensação de que há algo além do que os olhos humanos podem enxergar. Esses relatos, ocorridos em diferentes épocas e regiões, têm em comum a presença de algo inexplicável, que persiste mesmo com o passar dos anos. Um dos relatos mais marcantes aconteceu em Xochimilco, durante uma noite de dezembro. Um grupo formado por um homem, sua mãe, seu irmão e sua então companheira voltava de uma tradicional posada, celebração natalina típica da cultura mexicana. Era por volta das 2h30 da madrugada e para chegar em casa, precisavam atravessar terrenos de cultivo. O irmão, um pouco embriagado, caminhava à frente com a companheira, enquanto o homem seguia mais atrás com sua mãe, conversando sobre a festa. De repente, uma coruja negra voou sobre suas cabeças, tão próxima que quase tocou seus rostos. O animal soltava um grito estranho e seguiu em direção a uma pequena elevação conhecida como a ilha, onde desapareceu de vista. Logo Apples Izzo. Todos ouviram gritos femininos vindos daquela direção, pedidos de socorro e choros desesperadas. O medo se instalou. O irmão, até então alterado pelo álcool, recuperou a lucidez diante do susto. Apavorados, todos aceleraram os passos, tentando chegar em segurança até a casa da irmã. Ao cruzar o último campo, onde a vegetação seca fazia ruídos a cada passo, a mesma coruja reapareceu, saindo de dentro do mato. Sem pensar, correram desesperados até a residência. A cunhada já os esperava, e ao ver os rostos pálidos e assustados, soube que algo sério havia acontecido. No instante em que começaram a relatar o ocorrido, um estrondo violento veio do telhado, exatamente acima do quarto onde dormia o sobrinho mais velho. O impacto foi tão forte que chegou a amassar a chapa metálica. O homem e o irmão subiram imediatamente com facões nas mãos, mas nada foi encontrado menos apenas a chapa amassada. Não havia sinal de qualquer criatura ou pessoa. Algum tempo depois, a cunhada descobriu que estava grávida. Quando a criança nasceu, o fenômeno estranho retornou. A mesma coruja passou a visitar o telhado da casa diariamente, arranhando com fúria as chapas de metal. Mesmo após o fim do relacionamento, o homem continuou a ser seguido por essa presença. Até hoje, ele a vê pousada em árvores próximas, como se o observasse. Outro relato envolveu um menino de 9 anos, que vivia em Santiago, em uma colônia isolada. Certa noite, acordou ao som de um liquidificador ligado e sentiu o cheiro de comida. Estranhando aquilo, levantou-se e caminhou pela casa escura. Passou pelos quartos dos irmãos e dos pais até chegar à cozinha, onde, ao entrar, percebeu que estava sozinho menos, mas ainda ouvia o som da máquina. Foi nesse momento que ele viu uma mulher ajoelhada, com roupas cinzentas e cabelos cobrindo o rosto. Ao levantar o olhar, a figura revelou um rosto assustador, com feições deformadas. O garoto tentou gritar, mas sua voz não saía. A mulher estendeu um dedo podre e ossudo, pedindo silêncio. Em seguida, uma mão invisível tocou seus lábios. Ele apagou. Anos depois, ao contar a história para a mãe, ela demonstrou um nervosismo evidente, evitando continuar a conversa. Até hoje, o menino, agora adulto, nunca teve coragem de perguntar ao pai o que ele viu naquela noite. Um amigo de Puvele compartilhou a história do tio, taxista nos anos 90. Em uma noite, voltando de uma corrida, viu uma mulher ensanguentada na beira da estrada. Ela implorou por ajuda, dizendo que seu filho estava preso no carro. O taxista correu até o local e, de fato, encontrou o menino ferido, mas vivo. Quando olhou para o banco do motorista, viu o corpo da mulher menos morta, a mesma que havia pedido ajuda minutos antes. O choque foi tão grande que ele ficou semanas sem conseguir trabalhar. O pai do autor contou uma história da infância dele. Em 1952, sua mãe estava muito doente, e ele precisava buscar um médico na cidade, que ficava a 20 quilômetros de distância. O caminho incluía atravessar um rio onde, sempre, um enorme cão preto surgia, e tentava impedi-lo. Na noite mais grave, quando sua mãe estava à beira da morte, apareceu um cavaleiro montado em um cavalo negro. Sem dizer uma palavra, pegou o menino pela mão e o levou até a cidade, deixando-o diretamente na porta do consultório. Quando ele virou para agradecer, o homem havia desaparecido. Acreditam até hoje que era um anjo enviado por Deus. Outros relatos não foram menos assustadores. Um jovem que gostava de filmes de terror enfrentou um fenômeno estranho enquanto assistia sozinho. O vento arrombou janelas, derrubou pôsteres, cortinas voaram e objetos se moveram sozinhos. Quando brincou em voz alta desafiando a entidade, a luz se apagou, e passos descalços ecoaram pela casa. Risinhos zombeteiros se misturaram ao som de canicas rolando pelo chão. Sua mãe precisou jogar água benta por toda a residência. Foi a única forma de restabelecer a paz. Outra história envolveu a devoção à Santa Morte.
O homem guardava sua imagem em segredo, já que a família da companheira era católica tradicional. Um dia ela deixou a figura cair acidentalmente, quebrando a foice e parte do braço. Após isso, objetos começaram a levitar, e a companheira passou a ouvir sussurros e sentir puxões nos cabelos. A convivência tornou-se insuportável. Eles se separaram, mas o homem continuou sentindo a presença do que ele chamava de Sudanzanti, uma entidade que certa noite chegou a erguê-lo da cama e sentá-lo à força olhando diretamente nos olhos com uma boca aberta que espelhava a dele. Desde então, não conseguiu mais dormir em paz. Uma menina em sua infância dizia conversar com seres imaginários. Durante uma noite de apagão, teve uma experiência de quase projeção astral. Viu um homem com vestes negras e patas de cabra que tentava arrastá-la. Crianças surgiam ao redor tentando segurá-la. Um menino a cortou no braço com uma faca. Ao acordar, o corte estava lá, sangrando. Desde então, ela afirma que, todas as noites, vê seu próprio corpo dormindo menos, mas nunca mais falou disso com ninguém. Outra história ocorreu em um salão de festas onde havia um touro mecânico. Um homem misterioso, muito bem vestido, montou no touro e resistiu por tempo recorde. Quando caiu, uma de suas botas saiu, revelando um casco de animal. As pessoas fugiram apavoradas. Muitos acreditam que se tratava de uma manifestação demoníaca. Monterey. Uma família que havia se mudado para uma nova casa começou a sentir um ambiente pesado desde o segundo dia. O filho, ainda pequeno, dizia ver alguém o observando no quarto. Certa noite caminhou sonâmbulo até o quarto dos pais com os olhos fechados, dizendo que alguém tentava falar com ele, mas ele não compreendia o que era dito. A situação só cessou anos depois, com orações e bênçãos constantes. Por fim, em uma comunidade rural, onde a eletricidade era escassa, um jovem foi visitar a namorada e no caminho encontrou uma mulher de branco. Pensando ser sua companheira, tentou beijá-la menos, mas ao virar o rosto, viu um cadáver ambulante. Desmaiou no ato. Foi encontrado horas depois, desorientado. Seus familiares o levaram a uma curandeira para afastar o mal. Essas histórias, menos algumas assustadoras, outras espirituais, outras ainda envoltas em mistério, menos nos mostram que há muito mais entre o céu e a terra do que somos capazes de entender. Nos desertos da vida ou nas noites mais densas, há quem diga que estamos sempre acompanhados por anjos, entidades, ou algo que habita as sombras.